Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do Pai Nosso e hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre o Ide e Fazer Discípulos. Vamos nessa! Todos nós fomos chamados para sermos discipuladores. Isso não é uma opção, não é uma escolha, não é uma função ou apenas uma posição, é uma ordem. Ser discipulador é um chamado, é uma ordenança bíblica. A Bíblia diz, em Mateus, Ide e fazer com que todos os povos da terra tornem discípulos. Precisamos cumprir com o propósito de Deus. Não adianta você fazer parte de todas as atividades da sua congregação. Não adianta fazer evangelismo, ganhar pessoas, se não formar os discípulos. Ou seja, cuidar das pessoas, formar o caráter de Jesus neles. Esse processo é fundamental e de suma importância. O discipulado envolve pessoas, não é um tutorial ou métodos a serem seguidos. O princípio do discipulado é relacionamento. Antes de qualquer coisa, todo líder precisa estar vivendo em paternidade. E se você ainda não sabe o que é paternidade, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link do nosso vídeo que explica um pouco sobre esse assunto. Bom, para que haja um discipulado, é necessário formar uma equipe. Porque o líder que ainda não tem uma equipe não formou discípulos. É necessário que cada discipulador tenha a sua equipe. Jesus é o nosso padrão de discipulador e ele tinha uma equipe, que eram os 12 discípulos. O papel do discipulador é orientar, dar um destino, é cuidar, saber ouvir, ser atencioso, é ter uma ambição de formar discípulos para Deus, porque não formamos discípulos para si mesmo, mas para Deus, com a visão no reino de Deus. E se existem pessoas que desejam seguir você, e se a sua influência atinge um número cada vez maior de pessoas, então você já é um discipulador. O seu resultado fala por você. Cada um gera de acordo com a sua espécie. Antes de gerar, primeiro você precisa ser, porque Deus não faz nada nos outros antes que faça em você mesmo. Mas calma aí, Deus trouxe as pessoas para perto de você para que você cuide delas. Se Deus te deu filhos, cuide deles, não gere filhos doentes. E o que é que eu preciso ser para depois gerar? Você precisa ser o resultado que você quer ver em seus filhos. Você precisa ter uma mente renovada, ser um testemunho vivo de Cristo aqui na Terra, ter as características de Cristo impressas nas suas atitudes e também nas suas reações. Porque o que define o homem e a mulher de Deus não são somente as atitudes, mas também as reações. As pessoas irão até você não pelo que você tem, mas pelo que você é. Você ensina o que sabe, mas reproduz o que é. No reino, você vale o que é. Manifeste Jesus para as pessoas e deixe que elas escolham de acordo com a disposição em seu coração. Nós formamos os discípulos, mas é necessário que eles reconheçam. Jesus diz em Mateus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ser manso não está relacionado a ser inerte, lerdo ou parado. Ser manso é ter a reação que Jesus teve quando houve uma pequena discussão lá em João 6, quando ele afirmou que era o pão da vida. Ele disse, quem não comerdes da carne do Filho do Homem ou não beberdes do seu sangue, não terá vida dentre vós. E muitos discípulos acharam dura a declaração que Jesus fez. E muitos se rebelaram contra ele e deixaram de o seguir. Então Jesus foi manso quando ele perguntou à sua equipe, quando ele perguntou aos 12 discípulos, vós também desejas ir embora? E foi humilde ao ouvir Simão Pedro responder, para onde iríamos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Eu entendi, vida eterna. Vida. É preciso entender também que nem todos os discípulos estarão em concordância com você, ou seja, na mesma visão. Por exemplo, nem todos os discípulos estavam com o coração alinhados com o de Jesus. Judas, ele andou com a porta, ceou com a porta, beijou a porta, mas não entrou pela porta. Ele recebeu do mesmo alimento e do mesmo ensino que todos, mas não entendeu o propósito. Porém, a sua traição contribuiu para que o propósito de Jesus fosse cumprido aqui na terra. A traição levou Jesus para a cruz, para que ele morresse por nós e tivéssemos acesso à salvação. Existem alguns princípios básicos que todo discipulador precisa seguir, que é honrar quem veio antes de você. Você precisa se preparar,
formar uma equipe, exercer sua autoridade, saber exortar, entre outros. Tem uma versão completa no nosso blog falando sobre os princípios de todo discipulador. Se você tiver interesse, na descrição do vídeo tem lá o link do nosso blog. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha nas redes sociais e não se esqueça, existe um pai. Eu Sempre. Eu peço pro pessoal não esquecer e eu mesmo esqueço. Exclui esse, viu? Eu vou botar de novo. Você não vai botar isso não, viu, Marco? Eu vou logo avisando. Não bote. Meu vídeo tá tão perfeitinho, não vai preto e branco. E não se esqueça, existe um pai por trás do Deus. Até a próxima!